Eu quero convidar você para a leitura do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no Antigo Testamento, um livro de sabedoria. Nós vamos ler o capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eclesiastes 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Vamos ler? Vamos orar? Deus, nós agradecemos por essa celebração, por mais uma semana, onde nós podemos nos encontrar nesse lugar que se faz sagrado pela sua presença, pelo encontro dos seus filhos e filhas, para partilhar a fé. E nós te pedimos que com a sua palavra o Senhor fale agora profundamente aos nossos corações. Em nome do seu Filho Jesus, é isso que eu te peço. Haja em nós segundo a sua vontade. Amém. Livro de Eclesiastes, ou livro do Coelete, de onde deriva a palavra Eclesiastes, que literalmente significa aquele que convoca uma assembleia, aquele que vai falar numa assembleia, aquele que vai deferir sabedoria para um grupo de ouvintes. Então, o Coelete, Eclesiastes, é um livro que a gente fala que algumas traduções, inclusive da Bíblia, tratam ele como um pregador, o sábio, aquele que fala para uma comunidade. E o livro de Eclesiastes faz um exercício interessante, porque ele é uma interpretação da existência, no mais profundo que ela pode ser interpretada. Ele observa que o tempo é cíclico, por exemplo, e que todo esforço humano não pode deixar nenhum rastro permanente. O Eclesiastes analisa a injustiça, analisa a morte, analisa o acaso, analisa a juventude e conclui que nós não temos um controle absoluto, diferentemente do que muitas vezes a gente pensa sobre todas as coisas. Ele fala sobre a efemeridade da vida e sobre a inclemência do tempo. O Eclesiastes é um compilado de conselhos de sabedoria, onde o autor faz uma hermenêutica, uma interpretação de si mesmo diante da sua finitude. Um homem que no final da vida começou a perceber e partilhar tudo aquilo que ele aprendeu observando em sua trajetória. Então, Salomão, a quem a tradição atribui o livro de Eclesiastes, e por isso, no começo do livro, ele fala filho de Davi, né? Reúne aqui conselhos diversos sobre diversos assuntos e oferecem para os seus leitores uma caminhada, dizendo assim: olha, se vocês querem viver bem, escutem o que eu estou dizendo. Se vocês querem chegar no final da vida, e olhar para trás e ver que realmente não deixaram a vida passar, escutem o que eu estou dizendo. E eu venho a esse texto de sabedoria para abrir uma série de mensagens que vai nos conduzir neste mês sobre o risco que todo mundo
deve correr ou deveria se aventurar para correr, que é justamente o risco de viver generosamente, o risco da generosidade, o risco de vivermos nessa vida a bênção de nos tornarmos pessoas generosas. E eu quero começar com uma afirmação que é lugar comum, que é clichê, né? E eu acho difícil que alguém aqui não concorde com isso. Viver é assumir um risco. E ponto. Né? Talvez você não tenha tido uma consciência lógica sobre isso, mas talvez você já percebeu pela sua experiência de vida que viver por si só já é um risco. Viver a primavera, para quem gosta, é arriscar viver a chegada do inverno. Não é? Viver a presença, ser presente em algum lugar, é viver o risco de estar ausente em algum momento. Viver para alcançar a sua alegria, a sua felicidade, os seus objetivos, é de alguma forma arriscar sofrer e arriscar falhar. Então, do momento em que a gente chega nessa vida até o momento que a gente sai dessa vida, nós estamos sempre assumindo muitos riscos. E porque na vida a gente está assumindo muitos riscos, a gente também tem a mania, o hábito de querer controlar, calcular a nossa vida. A gente faz cálculos, né? Às vezes a gente faz cálculos de mais, às vezes a gente faz cálculos de menos, mas a gente sempre parte, né, para essa jornada tentando avaliar quanto vale, calcular quanto vale a pena assumir ou não assumir tal risco. Um risco aqui, um risco acolá, que seja, onde a gente ganha, onde a gente perde, e assim a gente vai caminhando e decidindo na vida. E o desejo de todo mundo, de fato, o de vocês, assim como o meu, é ganhar o tempo todo, mas a gente já sabe e já percebeu que isso é impossível. E aí a gente fica tentando justamente administrar. O que vale a pena fazer? Onde vale a pena ceder? Né? Quer dizer, o que eu devo guardar? O que eu recebi, o que eu conquistei e que é só para mim, para o meu sustento? O que eu recebi, o que eu conquistei e que eu devo partilhar com os outros? Eu acho que são perguntas comuns que nós fazemos, que todo mundo faz. E nessa jornada de calcularmos riscos, muitas vezes nós erramos, porque nós acreditamos que nossa vida será melhor, que nossa vida será mais rica, se nós trouxermos para nós, para perto de nós, para o nosso bem, para debaixo do nosso guarda-chuva, aquilo que a gente acha ser útil para a gente agora e para o nosso futuro. E essa é a lógica do mundo. Mas o Eclesiastes, ele aponta para uma outra lógica. Esse sábio, esse senhor mais velho, que viveu a vida e conquistou muitas coisas, e que diz assim, se você quer viver bem, escuta o que eu estou dizendo, ele aponta para a gente ir para um outro caminho. E o Eclesiastes mostra para a gente que ter um coração generoso é uma das grandes bênçãos de quem deseja aprender a viver com profundidade. E nesse texto aqui, o Salomão aponta um caminho para a generosidade. Para a gente que vive na nossa individualidade, alguns sonhos, para a gente que vive na nossa família, sonhos compartilhados, para a gente que vive em comunidade, uma missão partilhada que nós recebemos de Deus. Então ele começa o texto dizendo o seguinte: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Atire o seu pão sobre as águas. A mim me parece que o sábio está querendo dizer que na vida a gente vive melhor quando a gente luta contra o desejo de tudo controlar e manter tudo debaixo do alcance das nossas mãos e da capacidade dos nossos olhos. Quer dizer, até onde a gente consegue vigiar, sabe? Lança o teu pão sobre as águas, abdique desse desejo de controlar tudo, todas as variáveis, tudo aquilo que está em jogo.
Acredite que nessa vida, a gente não ganha apenas quando a gente retém para perto aquilo que a gente ganha. Nessa vida, a gente também ganha quando a gente deixa algumas coisas irem, quando a gente atira o pão sobre as águas. Parece que o sábio está dizendo isso, e eu acho isso muito interessante, porque a gente ouve aqui e ali que a gente precisa acumular, que a gente precisa poupar, que a gente precisa calcular, que a gente precisa multiplicar, e aí vem o sábio e diz assim: nem tudo na vida tem a ver com quantidade e acúmulo. Nem tudo na vida tem a ver com quantidade e acúmulo. Tem coisas na vida que a gente só experimenta quando a gente libera, quando a gente abre mão, quando a gente gera um fluxo contrário. Em vez de trazer tudo para cá, sabe? A gente leva para o fluxo contrário. Leva para alguma outra direção. E acho interessante esse texto, porque o sábio não diz assim: leva para um lugar específico. O sábio diz assim: lança sobre as águas. Lança sobre as águas. Quer dizer, não tem uma direção específica, só não traz para você algumas coisas. Lança sobre as águas. Reparte com 7, com 8, e acredite, inclusive, que em algum momento essas mesmas águas passarão na sua frente. Então pensem e vejam se a vida não é assim. Como muitas vezes algumas coisas maravilhosas já aconteceram na nossa vida, porque a gente se dispôs em algum momento a fazer esse movimento contrário e proporcionar coisas maravilhosas para outras pessoas. Não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes na vida, eu tenho certeza que muitos aqui viveram a experiência de não se priorizar em algum momento, mesmo quando você poderia, por conta de uma necessidade do outro, por conta de uma necessidade de uma outra pessoa. Se a gente tivesse, inclusive, olhado para determinados fatores, nesse momento em que a gente ajudou essas pessoas, a gente poderia dizer: não, eu estou sonhando com isso daqui, eu não vou poder ajudar, eu vou manter isso daqui comigo, porque isso daqui talvez garanta o meu futuro. E de repente vem uma voz no coração e diz assim: depois você vê esse seu sonho, que não é para agora. Ajuda essa pessoa que está necessitada. Não sei se você já passou por isso. Sabe, esse tempo em que você achava que era só para você, e de repente você está dividindo com alguém. E às vezes tempo mesmo, porque quando a gente fala de generosidade, a gente não está falando somente com aquilo que a gente carrega no bolso, com bens materiais, mas também o que você faz com o seu tempo, com o que você faz com o seu talento, com o que você faz com o seu conhecimento, com o que você faz com a sua inteligência, com aquilo que você faz com os seus dons, com a sua sabedoria. Partilha, lança sobre as águas, o sábio está falando. E eu acredito muito nessa matemática do Evangelho, do Reino de Deus, que se revela muitas vezes diferentemente da matemática da Terra, do nosso mundo, do mercado. Porque Jesus multiplica aquilo que a gente está disposto a partilhar. Isso a gente aprende nos evangelhos com Jesus. Não é? Como é que você faz? O que você faz com o seu talento? Você doa e ele abençoa muitas pessoas. Eu acredito muito nessa matemática, que na vida a gente vê muitas coisas acontecerem como multiplicação de pães e peixes, de poucos pães e peixes que a gente tem. Quando? Quando isso acontece, pastor André? Quando a gente pega o pouco que a gente tem e diz assim: Senhor, não é muito, eu sei que não dá para alimentar uma multidão, eu sei que não dá para terminar a obra, eu sei que não dá para talvez cobrir a necessidade daquela família, mas eu quero colocar aqui diante do Senhor, porque esse pouco que eu tenho sob a administração do Senhor pode se multiplicar, pode ser um milagre, porque eu não controlo as variáveis, eu não controlo o quanto isso vai acarretar em bênção na vida de uma comunidade, de uma família, de uma pessoa. Então, vejam,
isso não serve somente para bens materiais, eu disse, mas isso serve sim também para bens materiais. Isso serve inclusive para dinheiro. O dinheiro não precisa ser um paradigma no qual a gente não precise falar. E eu sei que muitas vezes a gente fica constrangido de falar por conta de alguns anúncios evangélicos, digamos assim, onde as pessoas são usurpadas, enganadas em relação aos seus bens materiais. Mas dinheiro não precisa ser um paradigma. Inclusive, o dinheiro é uma questão bem espiritual na Bíblia. Você encontra sobre ele no Antigo e no Novo Testamento várias vezes a Bíblia falando sobre dinheiro. O Eclesiastes fala sobre dinheiro. Jesus fala sobre isso. Jesus, inclusive, nos orienta em uma parábola para a gente usar o dinheiro para fazer boas relações, usar o dinheiro para ter bons relacionamentos, não no sentido de comprar alguém, mas no sentido de servir as pessoas, para gerar gratidão e para se aproximar delas. Porque talvez a coisa mais difícil de se partilhar hoje em dia, seja aquilo que o mundo outorga mais valor, que é o dinheiro. É o dinheiro. Não tem jeito. A gente pode falar de tempo, a gente pode falar de qualquer coisa, mas mexer no bolso é difícil, né? Até para a gente de esquerda, né? Tem gente que tem um coração de esquerda aqui, mas a carteira continua na direita, né? Quer dizer, está todo mundo com o bolso assim, com a carteira na direita, no fundo é isso, não tem jeito. Então, dinheiro é uma questão difícil mesmo. E, assim, nós dizemos que tudo tem o seu preço. E que o dinheiro compra tudo. E por mais que o dinheiro, e seja verdade, que ele possa comprar muitas coisas, ele tem o poder também de nos oferecer segurança. E nesse poder de nos oferecer segurança, de roubar o papel de Deus e se tornar um próprio ídolo. É isso que Jesus vai falar no Novo Testamento, quando chama dinheiro de mamon. É ali que está a minha segurança, é ali que está o meu ídolo, o meu futuro está garantido por conta disso. E aí, de repente, quando eu vejo que o meu futuro não está garantido pelo que Deus é na minha vida, mas pelo que eu conquistei e guardei e que está rendendo juros, o dinheiro toma o lugar de Deus, e é isso que Jesus chama de mamon. Então, mesmo que essa palavra não esteja somente atrelada a bens materiais, eu acredito que quando a gente se liberta do poder que o dinheiro exerce sobre nós, sobretudo o poder de nos dar segurança ao ponto de nos lançarmos, ao ponto de lançarmos o que nós temos para abençoar outras pessoas, de alguma maneira a gente destrava uma coragem de viver generosamente, que em outros momentos a gente não vai ter por conta do medo de perder, do medo, porque o dinheiro é a grande segurança. Então pensa assim, fulano está precisando de uma quantia, de um valor, por conta de uma necessidade que ele precisa, assim, não tem como arranjar esse valor. E de repente, a gente destrava essa coragem, a gente adia alguma coisa que a gente ia comprar e que a gente pode adiar, a gente faz uma gestão mais responsável do dinheiro e consegue contribuir, e pode contribuir, e destrava a coragem de contribuir, para com esse medo de pôr a mão no bolso e contribuir para aquele que necessita, a gente de repente percebe que a gente se aproxima muito mais e que o dinheiro é só uma questão passageira, mas que aquela pessoa está precisando de uma palavra, que aquela pessoa está precisando de uma companhia, de uma amizade, e de repente você vai levando uma palavra de vida, e essa palavra de vida fala mais do que o seu dinheiro. E essa palavra de vida, juntamente com a necessidade respondida, vai criar uma corrente de que essa pessoa vai assim aprender a ser generosa com outras pessoas, porque a gente não sabe nunca o que um gesto de generosidade pode fazer na vida e numa corrente de vida. Na vida das pessoas, na vida de uma família, na vida de uma comunidade. Então, quando a gente doa generosamente, quando a gente faz contribuições aqui na igreja, por exemplo, para serem revertidas para projetos, para ajudar pessoas, a gente não sabe onde isso pode chegar. A gente não sabe, quando a gente faz uma contribuição aqui, quantas famílias vão ser abençoadas depois.
com cestas básicas, com os projetos da SEB, com tudo aquilo que a gente faz cotidianamente. A gente não sabe o que é uma resposta daquilo que talvez seja simplório para você, mas que para outra pessoa é uma necessidade, o quanto isso pesa na história de uma pessoa, poder falar naquele momento de necessidade, eu tive alguém para me ajudar, eu tive uma mão que se estendeu. Então a gente não sabe aonde nosso gesto pode chegar, mas o que a gente sabe é o que o sábio está dizendo aqui, é que a nossa vida fica muito mais interessante quando a gente ousa, perde o medo de lançar nosso pão sobre as águas. E lançar o pão sobre as águas na direção contrária da sua. Né? Quer dizer, de não tentar manter tudo aquilo sempre só para você. Meu primeiro conselho, então, nessa noite, que parece que o sábio do Eclesiastes diz aqui para a gente, é que se você é uma pessoa controladora, se você é uma pessoa que acha que a vida vai ser melhor, se você fizer a gestão daquilo que você ganha somente para você e deixar tudo isso somente ao alcance dos seus olhos, quer dizer, tudo tem que passar pelo que você ganha, pelo seu gargalo, sabe? Pelo gargalo da sua existência. Você vai se tornar cada vez mais uma pessoa egoísta. Ou você pode chegar no final da sua vida como esse senhor, como esse sábio, e dizer, não vale a pena. Tudo que eu conquistei está aqui. Mas eu vou morrer e vai ficar tudo aí para alguém pegar. Né? Essa é uma das crises do Eclesiastes, do Coelete. Então é possível muito, sim, que na vida, ou que a vida para a gente fique mais interessante, como eu disse na semana passada, quando a gente sai dessa cadeira de sabe, desse lugar de Deus que a gente tenta ocupar, de brincar do lugar de Deus, de viver de maneira mais generosa, não tentando administrar tudo para si, e assim, nem administrar tudo, porque coisa que nem eu, nem você conseguimos fazer, sabe, deixando que a vida também, que as águas da vida levem esse pão que você coloca ali, porque você vai ver que muita gente pode ser abençoada, e nesse fluxo que nós somos convidados a viver como cristãs e cristãos do oceano da graça de Deus, que sempre está em movimento, de alguma maneira essas águas vão voltar para você, assim na frente do lugar onde você está. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar nisso. Foi Jesus de Nazaré quem disse, o apóstolo Paulo, que confirma isso no livro de Atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quer dizer, quando a gente participa de campanha, quando a gente participa de projeto, quando a gente participa aqui da vida comunitária, sabe, que se une para uma missão, a missão de Deus, que pede para a gente esse risco, de viver debaixo desse risco da generosidade. A gente vem e chega com a mala cheia às vezes, né, e deixa um monte de coisa, e volta com a mala que parece estar vazia, mas a gente volta abastecido, a gente volta abençoado de alguma maneira. Eu não sei, você já deve ter participado de alguma campanha missionária onde teve que arrecadar muita coisa e enviar para um outro lugar, e de repente seu carro volta vazio. Mas quando você volta abastecido, abençoado, com uma alegria que nenhum dinheiro vai poder comprar ou te fazer viver. Lança o pão sobre as águas. Você sabe do que eu estou falando, né? Porque você é cristã, ou a maioria aqui é cristão e cristã, e sabe, assim, aquilo que Deus pode fazer quando a gente abre mão de a tudo controlar e vive, de fato, administrando com responsabilidade, obviamente, o que a gente tem, mas lançando também na direção contrária da nossa aquilo que pode abençoar pessoas. Lança o pão sobre as águas. Segunda coisa que o sábio diz, ele diz assim, ele não diz apenas lance o seu pão sobre as águas, mas um pouco mais para frente do texto, ele diz assim,
para de ficar observando o vento. Para de ficar observando o vento, porque quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, viajando, não vai colher. É interessante, porque esse é o segundo conselho de sabedoria que está aqui debaixo desse risco da gente viver, desse risco que a gente é chamado para correr, de ser generoso. E o segundo conselho tem a ver justamente com essa lembrança, que aquele que fica calculando, sabe, calculando tudo para encontrar um momento perfeito, aquele que fica calculando as condições perfeitas, acaba não vivendo, porque na vida, o momento perfeito nunca chega. Nunca chega. É interessante, o sábio está dizendo, lança o pão sobre as águas, mas para de ficar observando o vento, para de ficar querendo controlar todas as variáveis. Faça, ele diz, faça. Não espere o tempo perfeito para fazer, porque o que é o tempo perfeito para fazer? Quem que determina esse tempo? O amanhã, para a nossa cabeça, às vezes é um tempo perfeito, né? A gente fala geralmente, não, hoje não, talvez amanhã. Quer dizer, talvez amanhã eu esteja preparado, talvez amanhã eu tenha alguma coisa, talvez amanhã as condições sejam ideais para eu participar desse projeto. Quer dizer, quando eu tiver... E aí a gente começa essa conversa com Deus, tipo, Deus, eu só vou conseguir esse trabalho, eu só vou esperar conseguir esse privilégio, eu só vou esperar conseguir estar nesse lugar que eu estou sonhando, e aí quando eu conseguir, e aí sabe o que vai acontecer? Quando você conseguir chegar onde você vai chegar, porque eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, independentemente da sua contribuição, abre um parênteses aqui, Deus não vai te amaldiçoar se você não contribuir, se você não tiver coração generoso, não, tá? Deus vai continuar te abençoando. Você que vai deixar de abençoar pessoas. Fecha aqui o parênteses, mas quando você chegar nesse lugar, sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, Deus, anota aí, eu preciso só chegar em mais um lugar, porque eu ainda não estou no ideal, porque a gente tem uma alma insaciável, uma insaciedade, nunca é o bastante para a gente. Então a gente sempre quer um pouco mais, e para a gente conseguir um pouco mais, a gente precisa guardar um pouco mais. E aí a gente não consegue chegar nunca nesse momento ideal. E quando esse momento chegar, sabe o que você vai ver? Vai ver o que o Eclesiastes viu, que o tempo passou, e que você deixou de fazer coisas que você poderia ter feito, deixou de viver experiências que você poderia viver, deixou de abençoar a vida e ser abençoado, porque você ficou esperando o momento ideal, o momento perfeito para ser generoso. Eu sempre fui um menino tímido. Na escola sobretudo. E assim, na maioria dos lugares, tem gente que não acredita que eu fui um menino tímido, mas você pode perguntar para minha esposa, quando ela me leva para alguns lugares, sobretudo que eu nunca pisei, ou para conhecer, ou para estar lá numa festa com os amigos da empresa dela, ou até mesmo em algumas visitas pastorais, onde eu não conheço muito a família, eu sou uma pessoa tímida, assim, eu morro de vergonha de conhecer pessoas, estar em lugares que eu não conheço, assim, dá vontade de enfiar a cabeça no chão, assim, sabe, um avestruz. Eu sou uma pessoa tímida, e a timidez é esse negócio, Ela faz com que a gente viva essa luta interna. Não sei se você se reconhece, tipo, eu falo nesse momento ou eu não falo, sabe? Você tem algo para contribuir, mas será que é um momento certo de contribuir com a minha fala? Quer dizer, será que eu vou fazer? Vou ou não vou?
Eu acho que eu não vou, porque vai ter muita gente lá, e eu não vou ficar à vontade. E eu era aquelas pessoas, assim, essas crianças que olhavam aqueles amigos descarados, assim, que iam lá na frente falar tudo errado para o professor, e o professor falava que estava errado, e eles voltavam rindo, assim. Eu falava, Senhor, como é que tem gente assim, né, que se expõe dessa maneira? Eu era esse tipo de gente, assim, porque eu nunca sabia se era o momento certo de falar. Às vezes, eu gostaria de contribuir, mas eu não sabia se eu ia contribuir certo, se a minha fala estava totalmente preparada. E quantas vezes eu olho para trás, em algumas situações, e falo que eu poderia ter curtido o melhor momento, que eu poderia ter vivido o melhor momento, mas eu deixei algumas oportunidades porque eu esperava a ocasião perfeita, eu esperava ter a fala perfeita, eu esperava ter certinho, eu ficava com medo do julgamento dos outros. Né? Não sei se você se identifica, né? Mas você pode até não ser uma pessoa tímida, mas pode viver nesse dilema também, sabe? Não, amanhã eu falo porque eu vou aprimorar aqui essa fala. Não, depois eu cuido disso, depois eu cuido desse negócio. Deixa eu esperar o vento parar, deixa eu esperar a nuvem passar, sabe? Deixa eu esperar as condições adequadas. Amanhã eu começo essa faculdade, sabe? Porque agora tem isso, né? Tem muita gente que fala, pastor, comecei na faculdade. Essa onda de AD, né? Quer dizer, pastor... E tem gente que chega assim, eu me sinto até um oráculo divino, né? Pastor, você acha que eu tenho que fazer esse curso aqui? Pintou a oportunidade, né? Aí eu falo, então, eu não estou falando em nome do Senhor, tá? Vou falar o que eu acho. Faz, pô. Sabe por quê? Porque daqui 3, 4 anos, você vai estar se perguntando por que não fez. Então vai lá e faz. Mas, pastor, será que... eu devo mesmo ir? Vai, faz. Tem condições, pintou a oportunidade, por que não? Por que não? Né? Eu não acho que a gente precisa assumir riscos, pense, que beirem a irresponsabilidade, mas ousar dar passos, sabe? Por que não? A gente não precisa esperar as condições perfeitas para ser generoso com a gente não precisa esperar as condições perfeitas para ser generoso com os outros. Não espere condições perfeitas, porque elas simplesmente não existem. Não há condição perfeita na vida. Isso é uma ilusão que te impede de viver muitas coisas, inclusive. O que há na vida são possibilidades, são cenários. Alguns são melhores, alguns são piores, mas condições perfeitas não. Então não espere Deus desenhar, sabe, um roteiro perfeito na sua frente para você acreditar que essa é a condição perfeita de Deus na sua vida para você agora sim ser uma pessoa generosa. Não precisa. O crente às vezes fica paralisado, né, nesse lugar. Eu quero que Deus confirme, pastor. Eu falo, vixe, você está pedindo para um pastor batista para Deus confirmar? Eu acho que está na igreja errada. Eu falo, irmão, eu não tenho toda essa sensibilidade lá, né? Sou batista, racional, quer que Deus confirme. Aí o camarada tem até uma confirmação de repente, porque isso às vezes acontece, né, na igreja batista. E aí, às vezes, o camarada fala, ei, é confirmação. Aí, de repente, dá mais 5 minutos, ele faz igual o Gideão, né? Que pediu o orvalho e depois pediu mais confirmação e mais confirmação. Pastor, eu quero mais uma confirmação. Não tenho certeza ainda. Eu falo, meu irmão, vai. Né? Se não der certo, tudo bem, Deus vai estar com você. Deus vai estar com você. Mas e se eu escolher errado? Se você escolher errado, pelo menos, meu irmão, minha irmã, você escolheu. Assim, porque não escolher também é uma escolha, né? Não é? Quer dizer, decidir não escolher. Então, já está errado, porque a vida pede para a gente se arriscar às vezes. Então, eu acredito muito que Deus abençoa as nossas intenções e acompanha a gente naquilo que a gente conduz. A gente, como comunidade, às vezes decide uma coisa que não dá certo. E está tudo bem. Deus deixou de abençoar, de conduzir a gente? Não. A gente vai se refazer, e se tiver errado, Ele vai nos acompanhar, Ele vai nos conduzir a outros caminhos de novo. Agora não dá
para a gente ficar esperando a condição perfeita para viver com generosidade. Não dá. Viva hoje do jeito que você pode viver hoje, generosamente. Às vezes a gente é muito cruel com a gente, né? A gente fica olhando os erros do passado e esses erros viram sombras assim, que a gente não consegue ir para frente porque a gente fica olhando para trás e fala, eu deveria ter feito. Mas, meu irmão, minha irmã, às vezes você não tinha experiência, às vezes você fez o que deu para fazer na hora, às vezes você só tinha uma tomada, entendeu? Era a única escolha. Mas eu estou com medo. Avança com medo. Vai com medo mesmo, assim, né? Não é um problema. Quem foi que disse que a gente precisa ser super-herói, né, para avançar? A história do Gideão. A gente que fala que Gideão foi um grande cara, mas quando a gente lê a história dele, ele era um medroso, ele era um cara questionador, um cara que pediu várias provas de Deus e de repente Deus usou só porque ele foi, e foi com medo mesmo. É isso, somos seres ordinários, que vivemos o extraordinário de Deus quando nos colocamos à disposição. E Deus faz, e Deus realiza. Então continua avançando. A gente avança com medo. Adulto avança com medo. A gente que acaba fingindo melhor que as crianças, né? A criança ela é mais sincera, ela fala, estou com medo. E de repente abraça alguém ou vai, mas com medo. A gente não tem coragem de falar, mas o medo faz parte da nossa vida, quando a gente precisa tomar algumas decisões. Quer dizer, a gente tem medo, não tem? Não me deixa sozinho não, né? A gente tem medo. A gente tem medo como adulto, não tem medo? Tá. Então tá. Não me deixa nessa não, senão eu vou pirar aqui. Só eu que tenho medo? Não. Então, lança seu pão sobre as águas e não fica olhando para o vento. Não tenta controlar o vento, não tenta esperar o momento perfeito. O tempo perfeito é hoje, naquilo que você consegue fazer e agir. E tem mais uma última coisa que o Eclesiastes, esse sábio, nos lembra. Porque esse texto avança e lembra que a gente precisa reconhecer os mistérios enquanto a gente semeia. Nós precisamos reconhecer os mistérios enquanto a gente semeia. A gente precisa reconhecer que existem coisas que a gente não entende, porque diz assim o verso 5, se vocês repararem. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, mistério, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, mesmo ao entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Aqui é o sábio, que já está no fim da vida, olhando para tudo que ele aprendeu e dizendo assim, meus irmãos, minhas irmãs, nessa vida há mistério. Há mistério. Sabe por que a gente não tem que ficar esperando a condição perfeita? Porque nessa vida, a gente não precisa partir das condições que a gente consegue enxergar com os nossos próprios olhos. A gente precisa entender e reconhecer isso. E quanto antes a gente entender e reconhecer isso, mais fácil vai ser para a gente viver. Porque a gente precisa acreditar que existem coisas que Deus está fazendo e que estão para além do alcance dos nossos olhos, daquilo que os nossos olhos podem ver. Eu fico muito assim, chocado quando eu penso no prédio, que às vezes a gente acha tremendo, uma construção faraônica, mas na comparação da casinha que existia aqui para esse templo que é agora, e dos terrenos que foram comprados. O que foi para essa galera construir isso daqui, que veio de uma casinha. Existem mistérios da ação de Deus, e o fato das coisas não estarem ao alcance dos nossos olhos não significa que Deus não está fazendo nada.
Tem uma música antiga, vou apelar aqui, da Cassiane. Da Cassiane. Talvez você se lembre, né? A gente é batista, mas a gente escuta a Cassiane, né? Tem uma música antiga dela que fala assim: quando ele fica em silêncio, é porque ele está... Ah, vocês todos fãs de Cassiane, né? Todos fãs de Cassiane. Então, quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Então, lembra disso. Por que eu tenho que acreditar que Deus está fazendo somente quando eu estou vendo o que Ele está fazendo? Por que eu tenho que submeter a ação de Deus à ação aos meus olhos, aos meus sentidos? Então, eu volto para o início, sabe? Dessa ideia da gente querer tudo controlar, porque a vida é um risco. Aí a gente não vê o fruto nascendo, a gente não vê a semente brotando e a gente acha que não está acontecendo nada. Só que antes da semente germinar na superfície da terra, os biólogos podem me ajudar, parece que existem algumas coisas ali debaixo da terra que precisam acontecer, né, num espaço que os nossos olhos não alcançam para essa semente germinar. Mas a gente quer ver tudo muito rápido, a gente quer, assim, num dia lançar a semente, no outro acordar e ter a sombra da árvore na nossa casa. Porque a gente é imediatista. Então, meu irmão e minha irmã, deixa Deus trabalhar, espera Deus trabalhar, confia que Deus está trabalhando e segue o exemplo do sábio, mas não deixa a sua mão sem fazer nada. Vai plantando ao mesmo tempo. Esse mundo é um mundo de mistério. A gente dorme, Deus está trabalhando. A gente vai trabalhar, Deus está trabalhando. A gente volta do trabalho, Deus está trabalhando. E a gente precisa entender esse negócio, porque senão, se a gente tentar controlar tudo, a gente não vai dar conta de carregar a nossa vida. A gente não dá conta. Então, o sábio está aqui dizendo, lança e lança agora. Lança hoje, não perde tempo não. Lança o seu pão hoje, lança. Seja generoso na sua maneira de viver. Seja generoso com você e com os outros. Não tente controlar tudo e esperar o momento perfeito. Por quê? Porque de tudo que há muita coisa que está para além daquilo que os nossos olhos podem ver e a gente não consegue controlar. Sabe do que a gente precisa? A gente precisa se lembrar que Deus, esse sim, tem debaixo dos seus olhos todo o controle, debaixo das suas mãos todo o controle. Esse sim conhece as condições perfeitas para operar, inclusive, milagres a partir das nossas ações. E se a gente se lembrar disso, se a gente descansar nisso, a gente pode se tornar pessoas muito generosas na vida. Muito generosas. Então, assim, eu não sei como que a vida está aqui para você hoje. Eu não sei. Se ensinaram você que vive bem quem retém. Eu quero dizer que a Bíblia nos ensina que vive bem quem compartilha. Vive bem quem compartilha. Compartilhe seu tempo, compartilhe os seus talentos, compartilhe a sua existência, compartilhe os seus recursos. Compartilhe na medida das suas possibilidades, mas compartilhe. Segundo uma administração madura, mas compartilhe. Compartilhe, lance o pão sobre as águas, porque quanto mais a gente lança o pão sobre as águas, mais assim a gente faz esse rio da graça correr para a vida das pessoas e voltar para a gente. Sabe, esse rio que é uma bênção, esse rio da circulação da graça de Deus, da provisão de Deus, daquilo que Deus está fazendo através dos seus filhos e das suas filhas. Doe de si, né? Seja uma pessoa generosa na sua maneira de viver. Doe de si, da sua existência, do seu tempo. Doe do seu dinheiro para abençoar outras pessoas. E olha, não é fórmula de sucesso, é sabedoria bíblica isso daqui. Porque se você levar isso como fórmula de sucesso, você vai viver uma maldição, sua vida vai ser empobrecida. Isso não é uma maldição minha também para a sua vida, tá? É só um fato. Quer dizer,
não é forma, sabe, de lógica de sucesso. É sabedoria bíblica. Doe de si, doe da sua vida, e você será muito mais abençoado, muito mais abençoada. Você não precisa ser o louco da história que Jesus conta. Lembra? Daquele louco que está ampliando seus celeiros. E ele diz, louco, por que você está fazendo isso? Você nem vai conseguir gastar. E Jesus fala, essa noite pedirão a sua alma. Que loucura. Você está acumulando tudo isso para quem? Para quê? Essa é uma crise do Eclesiastes. Porque quando a gente estuda a história do Salomão, diz que ele foi o rei mais rico, mais próspero de Israel. Acumulou tudo. E chegou e disse vaidade. De vaidade é tudo efêmero. Eu construí, eu ganhei, eu conquistei. E alguém vai vir na minha sucessão e vai ficar com tudo. Eu nem desfrutei. Eu deixei passar. E faz conselhos aos jovens. Lembrem-se do seu Criador. Lembrem-se, jovens. Lembre-se de serem generosos. Lembre-se de usar o que vocês ganham para desenvolver relacionamentos, para cuidar uns dos outros. Lembrem-se. Então Deus nos dá de graça para sermos bênção, para abençoarmos as pessoas. Eu acho isso de uma riqueza que está lá desde o começo da Bíblia. Quando ele chama Abraão, o que ele diz para Abraão? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Faça da sua vida, daquilo que você tem, daquilo que você é uma bênção. Então, só para recapitular, onde você estiver, busque ser uma bênção. Isso é, lance seu pão sobre as águas. Isso pode mudar a vida de uma pessoa, isso pode mudar um ambiente, isso pode transformar vidas. E você pode até pensar que está voltando com a carteira mais vazia, mas eu tenho certeza que você vai voltar com a alma mais cheia de vida. 2, não tente esperar o tempo certo para fazer as coisas acontecerem. Viva hoje. Hoje é a condição que a gente tem. Quer dizer, hoje é o tempo que a gente tem para viver. Para de ficar observando o tempo, para de ficar observando as nuvens. Às vezes, essa observação ou essa espera do momento ideal é só uma desculpa para a gente não ser generoso, se a gente for no profundo do nosso coração. Então, para de ficar observando o tempo. A gente tem que parar de ficar, não, só mais um pouquinho, talvez a semana que vem. Não, hoje, se você tem condições hoje, abençoa hoje. E descansa. E 3, a gente não conhece as coisas que Deus está fazendo. A gente não conhece todas as coisas que Deus está fazendo. Enquanto a gente age, enquanto a gente descansa, enquanto a gente não se decidiu, Deus está trabalhando. E esse é um grande mistério que eu adoro em Deus, porque me coloca nesse lugar pequeno, sabe? De não saber tudo, de não controlar tudo, sabe? De se render àquele que controla todas as coisas. Deus está trabalhando. Eu lembro muito de um salmo, e eu fecho essa pregação com esse salmo, porque talvez essa seja a maior angústia da gente, não ver as coisas acontecendo na nossa vida, e aquilo que impede, inclusive, a gente de exercer generosidade. Porque quando a gente não vê as coisas acontecendo na nossa vida, a gente pensa que a gente não pode ser generoso. E o Salmo diz assim, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Então, enquanto você dorme, Deus renova as suas forças para o dia seguinte. Enquanto você dorme, Deus cuida de você e vai prover. Deus cuida dos seus. A gente que perde o sono, achando que Deus não está trabalhando. Mas Deus controla tudo. Deus controla a sua casa, Deus controla a sua família, Deus controla a sua vida, a sua carreira, sua mãe, seu pai, a sua saúde, inclusive. Sabe? Deus controla esse mundo. Deus controla esse mundo que entra em guerra em todo momento. Deus controla a violência, inclusive. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro que controla tudo. Deus controla. Deus controla o seu celular, hein? Deus está cuidando.
Deus está cuidando. Esse mundo, às vezes parece sinalizar para a gente que Deus não cuida, não é? Mas Deus está cuidando. Deus está cuidando. E ainda assim, mesmo que seja em silêncio, né, eu tenho a sensação de que se a gente entender isso, e a nossa confiança for inteiramente em Deus, como a gente canta e como a gente diz ser, a gente pode lançar o pão sobre as águas. Porque a gente não vai ficar esperando o momento ideal, não. A gente vai ver a necessidade, a gente vai ver o trabalho da comunidade, a gente vai ver que a gente precisa continuar compartilhando, contribuindo, vivendo com generosidade, porque Deus controla tudo. E não é tolo, alguém já disse, aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não abre mão, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Porque quando a gente trabalha com generosidade, a gente não está mais na lógica do dinheiro que tudo pode comprar. A gente está na lógica do reino de Deus, de construir relações e levar salvação, que são gestos e ações que duram para a eternidade. Quer dizer, isso ninguém pode perder, um ato de generosidade. Então, aquilo que você não pode reter, porque a vida passa e o seu dinheiro vai ficar, os seus bens vão ficar, não é tolo você perder e ser generoso. Para você entregar aquilo que ninguém pode perder. Ninguém. E é a graça de Deus manifesta em ações na vida daquele que precisa. Amém? Que Deus nos abençoe.